Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula para a primeira série do ensino médio, aula de filosofia. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. E o professor da nossa aula hoje é o professor Marconi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Olha só, gente, o tema da nossa aula hoje é um por todos, todos por alguns, cada um por si ou todos por todos. O conteúdo que será trabalhado hoje nesta aula, será teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo, e a nossa habilidade de hoje é analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do anarquismo e do socialismo. Sejam todos bem-vindos, então, você professor, você aluno da rede estadual de São Paulo, você familiar, supervisores, coordenadores, enfim, todos aqueles que são envolvidos com a educação e que acompanham as nossas aulas no Centro de Mídias hoje. Como a Márcia muito bem apresentou para a gente, o título, o tema da nossa aula hoje, melhor dizendo, é uns por todos, todos por alguns, cada um por si ou todos por todos. Se você fosse pensar na nossa sociedade hoje, como ela se organiza ou como ela deveria se organizar, você acha que qual seria o nosso cenário? Nós vivemos uns por todos? Ou vivemos numa situação onde todos lutam e alguns se beneficiam? Vivemos numa condição de cada um por si? Ou vivemos numa condição onde todos auxiliam a todos? E como vocês perceberam pelo nosso conteúdo, esse tema, esse título que eu trouxe para vocês hoje, ele conversa justamente com perspectivas diferentes de formas de governo, de consolidação do funcionamento do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Nós sabemos que esses temas são polêmicos, a gente sabe que nós temos a nossa visão política, a nossa visão familiar, a nossa visão que é permeada de diversos outros fatores, fatores religiosos, fatores políticos, fatores socioeconômicos. Por isso, na medida do possível, a gente vai tentar construir aqui um ambiente onde é possível a reflexão crítica dentro de um ambiente também de respeito. Como eu sempre digo a vocês, eu sempre trago no início das nossas aulas uma sugestão de pesquisa. Afinal de contas, essa sugestão ela pode ser tanto um caminho de aprofundamento para você, aluno, que quer conhecer mais, se aprofundar mais na nossa reflexão, no nosso estudo, bem como é uma oportunidade para você, professor, ter uma atividade onde você pode quantificar, medir a qualidade do aprendizado do seu aluno através dessas pesquisas. Hoje, a sugestão de pesquisa traz 3 pontos. O anarcocapitalismo, certo? Que é uma forma até, talvez eu possa dizer, um pouco inusitada, porque a gente tem uma visão de senso comum muito específica do anarquismo, e aí quando a gente olha o anarcocapitalismo, é uma visão um pouco diferenciada, então fica como sugestão de vocês pesquisarem esse termo, o funcionamento, como que eles preveem a atuação da sociedade dentro do anarcocapitalismo. Uma segunda possibilidade de pesquisa é vocês pesquisarem a comunidade anarquista Freetown Christiana, tá? Desculpem aí a minha pronúncia, mas ela foi uma experiência de implantação do anarquismo que vale a pena a gente conhecer também, para aí sim ter elementos, seja para defender uma ideia, seja para criticá-la. Eu sempre defendo isso, gente. É óbvio que eu tenho a minha visão política, tenho a minha visão religiosa, tenho a minha visão econômica, eu tenho as minhas diversas visões. Mas o que é muito importante a gente ter conosco dentro das nossas aulas de filosofia é a ideia de que eu preciso conhecer o diferente. Preciso conhecer o diferente, seja para, a partir do diferente, rever a minha posição, a minha visão, seja para poder observar o diferente e apontar os seus erros, não com a pretensão de ser melhor ou com a pretensão de desconstruir, mas com a pretensão de apontar, num sentido filosófico, que alguns elementos são incoerentes, não fazem sentido, como a gente diz em outras habilidades da filosofia, são merecedores de crítica. E eu deixo ainda uma terceira sugestão de uma outra experiência, que é a experiência da comunidade de Twin Oaks. Então, são algumas experiências aí anarquistas, existem outras que inclusive você, professor, pode sugerir aos seus alunos. Falado disso, gente, tem algumas considerações que eu vou fazer questão de ler para vocês e que vão aparecer na tela, para que a gente construa um ambiente aqui de respeito e, como eu falei, de reflexão crítica, de construção de um pensamento crítico, e não de uma construção de ataques e de ofensas a pessoas que pensam de uma forma diferente da gente. Então vejam bem, esta aula ela faz parte de um processo, o qual não se iniciou nem se encerrará nesta aula. Afinal de contas, a professora Maria Fernanda já conversou com a gente sobre alguns desses assuntos. Nós continuaremos dessa conversa ao decorrer das próximas aulas.
Então é importante a gente perceber que hoje nós estamos dentro de um recorte. Né? Então não há tendenciosidade, mas não falou disso, né? Não entrou nesse assunto. Estamos num processo. E mesmo quando terminar o nosso terceiro bimestre, esse processo continua em outros segmentos, em outras disciplinas, na própria vida. Segundo ponto importante, o verbo da habilidade que nós estamos trabalhando na nossa aula é o verbo analisar, que pode ser entendido, até de acordo com o dicionário de internet Dício, que pode ser entendido então como averiguar, estudar ou explorar alguma coisa de maneira minuciosa, com riqueza de detalhes, comentar criticamente, subjugar, fazer uma apreciação ou julgamento de algo, alguém ou de si mesmo. E isso justifica as abordagens e encaminhamentos que se darão no desenvolvimento da nossa habilidade. É muito importante pontuar isso para que a gente entenda que o objetivo da Secretaria da Educação, que o objetivo do Centro de Mídias e que o objetivo aqui do professor Marconi, da professora Maria Fernanda, da professora Márcia que nos acompanha hoje, não é tendenciar vocês à visão A ou à visão B, mas sim conhecer os fundamentos do anarquismo, do socialismo, do liberalismo e você, com a capacidade de reflexão que você possui, chegar à conclusão daquilo que mais se adequa ao seu pensamento ou até trazer novas propostas, tá? Por isso é importante a gente entender esses comentários críticos que nós vamos fazer, afinal de contas a nossa habilidade pede uma análise. E analisar é comentar, é criticar, é fazer uma apreciação. Além disso, para apresentar a quem não conhece, bem como para levar à reflexão aqueles que já estão familiarizados com os conceitos da habilidade, nós vamos utilizar duas técnicas aqui hoje, que é a técnica da dialética platônica e a maiêutica socrática. Né? Estas fazem uso do diálogo, de perguntas e respostas para construir o pensamento. A dialética platônica, gente, ela prevê a ideia de que no diálogo o pensamento vai se desenvolvendo e evoluindo. Então, eu tenho um pensamento, eu expresso esse pensamento. A Márcia faz um contraponto disso. Esse contraponto leva a uma reformulação e um avanço do meu pensamento. A Jéssica, que é a produtora da nossa aula hoje, ela acrescenta uma nova visão. E assim o conhecimento vai se desenvolvendo. Isso é a dialética platônica. Então nós vamos construir hoje aqui um diálogo. Vocês vão perceber que eu farei diversas perguntas e as respostas de vocês vão construir esse conhecimento. E da mesma maneira a gente vai utilizar então a maiêutica, que é uma técnica socrática, onde você vai fazendo perguntas para levar ao raciocínio aquela pessoa que responde as perguntas. Nesse sentido, então, gente, para o exercício dessas técnicas, tanto a qualidade das perguntas quanto das respostas são muito importantes. Por isso, preste atenção na forma como você vai responder, não só as nossas perguntas hoje, mas em qualquer momento da vida de estudante de vocês. Inclusive, eu fiz questão de deixar aqui para vocês algumas dicas para uma resposta completa. E vai aparecer no slide, na tela, perdão, mais uma vez, para vocês. Atente-se ao número de comandos de uma questão. Isso vale, gente, para qualquer coisa, tá? Não é só para hoje, não. Então, às vezes você tem uma pergunta, um enunciado, melhor dizendo, mas nesse enunciado tem 3 comandos. Ele pergunta o que é, pede para você justificar e exemplificar. E aí, muitas vezes, a gente só dá o exemplo, só justifica, só diz o que é. Então é importante a gente ter essa visão. Uma resposta completa, ela atende a todos os comandos. Se está perguntando o que é, por quê, justifique, exemplifique, preste atenção em todos esses pontos que a sua resposta será completa. Segundo ponto importante, preste atenção aos termos essenciais da pergunta e procure reproduzi-los na resposta. Um enunciado, ele tem palavras-chave, digamos assim. Reproduza, repita essas palavras-chave na sua resposta. Isso é essencial para que a sua resposta seja mais completa e para que aquele que está lendo compreenda o seu argumento. E por fim, reflita sobre a coerência de suas respostas a diferentes questões. Isso é muito importante, vocês verão daqui a pouco quando eu começar a lançar as perguntas, que às vezes a gente responde uma pergunta de um jeito e a outra pergunta a gente responde de uma outra maneira. Se a gente cruzar as respostas, nós perceberemos aí uma incoerência, o que significa que o nosso pensamento, a nossa reflexão precisa ser amadurecida, precisa ser desenvolvida. Feita toda essa consideração, vamos para a nossa primeira problematização. Vejam bem, analisando a relação entre o Estado brasileiro e a nossa sociedade, você percebe que nós estamos em qual condição? Alternativa A, o esforço de alguns é desfrutado por todos, ou seja, alguns trabalham, mas todo mundo desfruta. Alternativa B,
o esforço da sociedade como um todo é desfrutado por alguns, então a sociedade toda se esforça, mas só alguns se beneficiam. Alternativa C, cada um desfruta do esforço que realiza, e ninguém desfruta do esforço não realizado. Quem se esforça recebe, quem não se esforça não recebe nada. Por fim, alternativa D, o esforço de todos é também desfrutado por todos. Vejam bem, não tem certo ou errado. A minha pergunta aqui é, você percebe a nossa sociedade em qual condição? 60 segundinhos, vocês vão colocar aí o item e o porquê, tá, gente? Você acha que é o A? Por que que é o A? É o B? Por que que o B? E assim por diante. 60 segundos e a gente volta com a professora Márcia. Olha só, professor Marconi, bastante interação. Obrigada a todos pela participação de vocês. Olha só, a grande maioria dos alunos respondeu, né, a linha B. O esforço da sociedade como um todo é desfrutado por alguns. Certo. E a Maiara, ela citou, né, diferente, ela pensou na A. Por que existe desigualdade? Foi como ela justificou, tá, a sua resposta. E o Pedro Henrique colocou ainda, acredito que é a B, e essa vai ser uma aula polêmica. Pois é, gente, a gente já sabia disso, faz parte da contemplação do nosso currículo e da nossa disciplina. Estou com a professora Fabiana aqui com a nossa aula hoje, né, Fabi? E a gente sabe que sociologia e filosofia é assim mesmo, é na base da polêmica que a gente avança no pensamento crítico. Mas vejam bem, galera, a maioria de vocês respondeu a alternativa B e a gente sabe que essa alternativa ela já traz uma ideia de crítica, né? Afinal de contas, todo mundo se esforça, mas só alguns recebem o benefício. É importante, eu sei que o nosso tempo é curto, eu dei 60 segundos para vocês responderem e elaborarem um raciocínio rápido, mas se demorem nisso, né? A gente tem a mania muitas vezes de olhar depressa demais para as coisas. Ah, socialismo é isso, anarquismo é isso, liberalismo é isso. Vamos devagar, né? Parem com calma depois e reflitam nisso daí. Por que que eu acho que é a alternativa B? Ou a A, ou a C, ou a D, e assim por diante. Agora tem uma segunda parecida, tá, gente? Uma segunda pergunta bem parecida. Mesmo esquema, 60 segundinhos a gente retorna, só que essa pergunta agora diz o seguinte: você julga ser melhor e justo para a nossa sociedade quando o esforço de alguns é desfrutado por todos, o esforço da sociedade como um todo é desfrutado por alguns, cada um desfruta do esforço que realiza e ninguém desfruta do esforço não realizado, ou o esforço de todos é desfrutado igualmente por todos? Veja que não é a mesma pergunta, os itens são parecidos, mas agora a pergunta é: o que é que você julga melhor para a nossa sociedade e por quê? 60 segundinhos e a gente retorna com a Márcia.
Olha só, professor Marconi, voltando aqui, bastante interação dos alunos, tá? Olha só, o aluno Gabriel, ele fala aqui B, porque todos que trabalham de alguma forma pagam impostos. Uhum. Vamos ver agora, tem mais interação aqui. A professora Isabela, ela faz aqui, né, um pequeno trocadilho com o título da aula. Uhum. 3, 4 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Está citando os 3 mosqueteiros, Obrigado, né? professora. Olha só, obrigada pela participação, professora. Olha só, a Lívia falou que poderia ser a C. O Vinícius, também a C. Vamos lá, quem mais aqui? Tem bastante interação. Gente, ó, muitos colocaram C e outros colocaram a D. Perfeito. Tá? Obrigado, hein, professora. E o Pedro Gabriel, C, pois cada um deve receber aquilo que merece. O professor Joel mandou um oi para a gente. O professor Joel da PEI Nestor de Camargo. Obrigada, professor, pela participação. E é isso. Obrigado, gente. Lembrando sempre da importância da gente construir uma resposta completa, tá, galera? Teve muita gente que só colocou lá A, B, C, D, mas é importante a gente construir uma argumentação. Quero destacar aqui 2 respostas, uma que a Márcia trouxe para a gente, a Fabiana também, a gente está com uma moderadora a mais da nossa aula hoje aqui, e destacando justamente a mesma resposta que foi a resposta do Pedro, que a Márcia citou para a gente, né? Trazendo essa ideia, né, de que isso é melhor porque cada um recebe aquilo que merece. E outros também colocaram a questão da letra D, o esforço de todos é desfrutado igualmente por todos, porque isso constrói um senso de justiça, isso constrói uma isonomia, digamos assim, né? Vejam, volto a dizer, como é importante a gente construir uma argumentação. Pelo que foi colocado aqui, a maioria das pessoas entende que é importante ou cada um receber por aquilo que faz, ou todos contribuírem para todos receberem. E a gente vai perceber que isso tem a ver justamente com essas teorias de Estado, anarquismo, socialismo, liberalismo, e qual que é a função que o Estado ocupa dentro dessas situações. Gente, agora vamos pensar mais um pouco. Como eu falei para vocês, a nossa aula hoje é uma aula dialética, maiêutica, perguntas e respostas para a gente ir construindo um raciocínio. Então nós vamos ter mais uma interação agora. E essa interação traz a seguinte questão. É provável, vejam que eu estou dizendo que é provável, que a maioria de nós considere injusto que o esforço de alguns seja desfrutado por todos. Provavelmente a maioria de nós acha injusto que alguns desfrutem do trabalho de todo mundo. Assim como alguns de nós vai achar injusto que o esforço da sociedade como um todo seja desfrutado por alguns. Em quais situações você identifica a ocorrência dessas situações? Então, em quais momentos você percebe que tem alguns desfrutando do trabalho de todo mundo? Ou em que situações você percebe que toda a sociedade está desfrutando do esforço de alguns? Beleza? 60 segundos e a gente volta trazendo essas situações que vocês vão mencionar para nós. Olha só, professor Marconi, bastante interação mesmo aqui. A Lívia cita, pagando impostos e ainda ter muita desigualdade. Certo. A Nicole, né, ela cita, aliás, a Raíssa, ela cita o mérito. A questão do mérito, a meritocracia. Sim. O Igor, na maior parte, na economia. Uhum. O Gabriel Alves, bem crítico, né, no salário dos governantes. A Júlia nos impostos, Gabriel Lima no trabalho,
E a professora Daniela, obrigada, professora, pela participação, cita a política. Muito obrigado, hein, Márcia, e todos vocês alunos e professores que participaram conosco. Quero deixar um abraço aqui para um professor, a Fabiana pegou um comentário para a gente muito interessante aí no chat, que o professor dizia, olha, na política não tem certo e errado, né? A visão de cada um constrói uma dimensão diferente, uma perspectiva diferente da sociedade, na qual a gente está inserido, na qual a gente vive, tá? Então, muito obrigado a vocês, professores, que contribuem na construção da nossa aula, aí, trazendo outras informações, outras perspectivas. Gente, eu quero só fazer uma observação. Eu sei que a nossa aula é corrida, a gente está fazendo aqui uma troca de perguntas e respostas, mas é importante, como eu falava da resposta completa, a gente trazer o argumento essencial, a ideia essencial da nossa discussão. A professora Márcia trouxe algumas respostas, por exemplo, que a gente não consegue identificar sobre qual item ele está respondendo. Ele está respondendo sobre o esforço de alguns sendo desfrutado por todos, ou está respondendo sobre o esforço de toda a sociedade sendo desfrutado por alguns. Então é importante a gente trazer isso à tona, mas de qualquer forma a gente tenta e consegue fazer esse link aí quando vocês levantaram a questão da meritocracia, trouxeram aí a questão do trabalho, questões econômicas, mas é importante a gente tentar ser cada vez mais específico no sentido de não dar margens para uma interpretação errônea, uma coisa que acontece muito na política. A gente pega uma frase, um termo e distorce e aí ele ganha um outro sentido. Mais uma perguntinha, já está acabando, tá, gente? Esse monte de pergunta. E aí a gente vai começar a entrar em conteúdo, né, em disseminar, em aprofundar aí as teorias de Estado. Mas essa introdução é muito importante, porque muitas vezes a gente carrega conosco crenças, perspectivas que a gente não percebe aonde elas estão alicerçadas. E a gente vira aquilo que eu sempre brinco, papagaio de pirata, né? Eu falo que eu defendo o anarquismo, mas eu defendo uma série de situações que são contrárias ao anarquismo. Eu falo que eu sou liberal, mas eu tenho uma série de ideias que não conversam com a perspectiva liberal. E não que você tenha que ser escravo de uma perspectiva, de uma ideologia. Mas é importante você entender quais são as influências que você possui e onde elas se sustentam nessas teorias de Estado. Nesse sentido, mais uma perguntinha então. É provável que a maioria de nós considere injusto que o esforço de alguns seja desfrutado por todos, que o esforço de todos seja desfrutado por alguns. Pergunto, é possível, gente, evitar que isso ocorra? É possível evitar que alguns desfrutem do trabalho de todos, ou que todos desfrutem do trabalho de alguns? Se não é possível, por quê? Se sim, como a gente pode evitar isso? 60 segundos e a gente volta com a Márcia. Olha só, professor, gostaria de agradecer aqui a participação do professor Ismael, que ele cita aqui uma coisa bem interessante, né? Que o método socrático é uma metodologia ativa. Muito bom, aí, né? Vamos lá, olha só. O professor José, obrigada pela participação, professor, cita que poucos têm muito e muitos têm pouco. Vamos lá, tem bastante interação, tem coisas muito legais aqui. Uma pessoa cita que não, pois a sociedade não colabora. A Lívia cita que é possível sim, através da honestidade. Vamos lá. A Ana Luísa cita também que sim, é possível, não deixando que a desigualdade social tome conta de nós. Perfeito. Mais um, professora. Vamos ver aqui. E a Thaís Vieira cita que sim, é possível, se não houvesse a corrupção e todos fossem honestos.
Gente, olha como essas perguntas começam a construir conosco essa ideia da necessidade, talvez. Alguns colocaram, olha, não é possível, então entrega o homem à sua natureza e vamos ver o que acontece. Mas muitos trouxeram aí essa questão, por exemplo, da honestidade, da corrupção, né? A Fabi resgatou lá no nosso chat alguém comentando da questão do jeitinho brasileiro para a gente ajustar as coisas. Mas vejam que quando a gente pensa nisso, evitar uma situação, a gente já estabelece a existência de um ente regulador. E essa é uma das funções que o Estado ocupa, regular. Né? Seja para que alguns não desfrutem dos esforços de todos, seja para que o esforço de todos não seja desfrutado por alguns. Né? E vice-versa. Aqui a gente já começa a perceber a atuação do Estado, a figura do Estado, né? Por exemplo, no liberalismo, né? Preservando o direito individual de cada um. Né? O anarquismo contando com a responsabilidade, a maturidade dos indivíduos em legislarem a si mesmos. Né? O socialismo e outras formas de governo, outras teorias de Estado, melhor dizendo, que a gente não vai trabalhar aqui hoje. Mas percebam que, mesmo quando a gente entende que às vezes o Estado não cumpre com seu papel, em outros momentos a gente evoca a presença do Estado justamente quando a gente fala, olha, precisa ensinar a honestidade. Né? Quem vai ensinar? É função de quem? É da própria comunidade, como o anarquismo propõe? Pode ser. Né? É função de um ente público? E aí a gente vai, se a gente puxar cada fiozinho aqui, dá uma grande história ainda por cima. Tá, gente? Tem uma outra pergunta que vai aparecer aqui para vocês, só que essa pergunta a gente não vai responder porque o nosso tempo está avançando e é importante a gente construir ainda aqui pelo menos uma teoria de Estado no dia de hoje. E essa pergunta ela dizia o seguinte, se você quiser tirar um print, você professor para trabalhar com seu aluno depois, você aluno para aprofundar a questão, ela diz o seguinte, é provável que a maioria de nós considere justo que cada um desfrute do esforço que realiza e que ninguém desfrute do esforço não realizado. Quais são os fatores que podem levar ao questionamento deste ponto de vista? A quem cabe a responsabilidade de tornar esse cenário possível? A gente sabe que essa questão aqui, uma vez que eu não vou abrir ela para que vocês respondam no chat, ela está ali um pouco alicerçada, um pouco nessa visão, né, de meritocracia. Cada um desfruta do esforço que faz. Se não faz esforço, não desfruta de nada. Mas a gente pode fazer críticas a isso? Podemos. Né? Quando os outros não têm condições de realizar o seu melhor esforço. Né? Quando o esforço de alguns é retirar o produto do esforço de outros. Né? Quando a gente pensa que alguém precisa regular isso daí, porque senão vira quase um estado de guerra de todos contra todos, como dizia Thomas Hobbes. Então, percebam aí como é uma discussão complexa, as respostas que a gente dá a essas questões. E teria ainda uma última pergunta, que vai aparecer para vocês também. Você pode tirar um print, professor, como eu já falei, ou você, aluno, para aprofundar a sua reflexão. E essa última pergunta, ela diz o seguinte, é provável que a maioria de nós considere justo que o esforço de todos contribua para que todos, de maneira igual, possam desfrutar desse mesmo esforço. Perguntando a mesma coisa que eu perguntei no cenário anterior. Quais são os fatores que podem levar ao questionamento desse ponto de vista? Então, com certeza, algumas pessoas vão identificar, olha, isso não é justo, isso não funciona. Teve alguém que colocou, a professora Márcia até resgatou no chat, quando eu perguntei se era possível resolver esses problemas, e teve alguém que colocou, né, professora? Sempre haverão os encostados, por exemplo. Né? Pois é. E aqui também aparecem outras também questões, né? Eu achei muito interessante o comentário aqui de uma professora, tá? Ela cita justamente a questão, né, de que esse estado de coisas pode ser modificado e até num espaço de tempo bem curto, se as pessoas começarem a ter mais consciência na hora de votar. Ferramenta muito importante. Nós estamos aí no ano eleitoral, né? O voto é uma das formas que a gente tem de construir uma política que cada vez mais contribua para com a nossa sociedade. Beleza, gente? Nós fizemos todas essas perguntas, né? Reforço com vocês que o meu objetivo aqui foi a gente parar para analisar o quão coerente é o nosso raciocínio e em que aspectos as nossas respostas estão alicerçadas. Se você tiver tempo depois e você quiser construir isso de uma maneira muito bacana, você pode pegar as perguntas que eu fiz,
colocar as respostas, anotar as respostas que você deu e cruzar essas respostas para perceber se elas são coerentes e depois compará-las com os princípios das teorias de Estado que nós vamos apresentar nesta e nas próximas aulas, para você conseguir identificar onde meu pensamento está mais alicerçado. Quais são os elementos desse pensamento que de repente eu não concordo tanto ou que eu preciso aprofundar, que eu preciso elaborar. Falado disso, quero relembrá-los qual que é o conteúdo, a habilidade que a gente está trabalhando hoje. Eu sei que sempre tem gente que chega atrasado ali na aula e fica, qual que é a habilidade, qual que é a disciplina? Então vejam bem, nós estamos numa aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio, trabalhando o conteúdo teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. E a habilidade que nós estamos desenvolvendo hoje é analisar a relação entre Estado e sociedade, com base na compreensão dos conceitos centrais do anarquismo e do socialismo. E aí eu deixei algumas sugestões de pesquisa para vocês, que eram pesquisar experiências anarquistas na nossa história e pesquisar também o conceito de anarcocapitalismo. Gente, tudo que eu fiz até agora foi uma grande introdução aos nossos temas, tá? É importante a gente ter isso em mente. Beleza? A gente vai aprofundar outras teorias na próxima aula. Hoje a gente vai falar mais especificamente só do liberalismo. Semana que vem que nós vamos falar do socialismo, do anarquismo. Lembrando que a Maria Fernanda já pontuou algumas coisas para nós. Isso vai ser reforçado numa revisão do bimestre que a gente vai trabalhar também. Beleza? Falado disso, e para continuar a nossa conversa, é importante a gente lembrar que a nossa reflexão ela está inserida na temática teorias do Estado. Socialismo, anarquismo e liberalismo. Então é preciso destacar que o termo teoria, gente, ele pode ser entendido como um conhecimento não prático, ideal, que se desenvolve por uma suposição. Ele pode ser entendido, a teoria pode ser entendida como um conhecimento de teor hipotético, é uma hipótese. Ela pode ser entendida como um conjunto sistematizado de opiniões, de ideias sobre um assunto. Pode ser entendida também como um conjunto de regras, de leis, que sistematicamente organizam ou que servem de base para uma ciência. É importante a gente pontuar esses significados do termo teoria, para a gente entender que nós estamos aqui muitas vezes fazendo especulações, né? Existe um liberalismo teórico e uma prática que não conversa sempre com a teoria. Existe um anarquismo, um socialismo, que são as três teorias que a gente está trabalhando nessas aulas, teóricos, e que a sua aplicação prática pode ser bem diferente, né? Ligadas a um contexto. Então é importante a gente ter isso muito claro. Estamos aqui teorizando, falando de teorias, né? Não de práticas. Como a gente está falando de teorias de Estado, é importante lembrá-los, se de repente vocês não se recordam desse conceito de Estado, tem aulas de sociologia que a professora Fabiana, que a professora Jennifer já trabalharam com esse conceito, e eu deixo aí no rodapé para vocês também relembrarem, que no dia 6 de agosto de 2020 e na aula do dia 3 de setembro de 2020, nós falamos sobre o que é Estado. Então, se vocês não recordam direito do conceito, embora a gente ainda vá fazer uma revisão, vocês podem buscar nessas aulas, ou nas aulas de sociologia, que vocês encontrarão aí definições, questionamentos, problematizações sobre o conceito de Estado. Falado disso, sem mais delongas, vamos então para o liberalismo. O liberalismo, gente, é uma filosofia política que argumenta sobre a necessidade de limitar o poder do Estado, para que este não viole os direitos individuais. Então essa liberdade é a liberdade de quem? De quem eu quero me desprender? Do Estado. Aquele Estado de Thomas Hobbes que deve ser o Leviatã, o monstro que causa medo, que impõe de tal forma que as pessoas respeitam, obedecem à lei, né? Ou aquela visão maquiavélica, olha, é melhor ser temido do que ser amado, se você tiver que fazer o mal, faça o mal para que as pessoas te escutem, te obedeçam. Essa visão, ela é totalmente contrariada. É totalmente contrária, uma vez que o liberalismo vai pregar esse distanciamento do indivíduo do Estado. O Estado ele tem que agir da maneira menor... Perdão, vou refazer minha frase para ficar bem conjugado. O Estado ele tem que agir de uma forma menos participativa possível, né? É o que a gente chama, inclusive, de Estado mínimo. Se for extremamente essencial, o Estado atua. Do contrário, deixa que os indivíduos, deixa que o mercado, deixa que a economia, deixa que a sociedade, deixa que a religião, deixa que cada um se organize, né? De uma maneira livre, de uma maneira autônoma. A principal inspiração, gente, do liberalismo é o filósofo John Locke, né? Que inclusive afirmava que a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais
do indivíduo. Prestem muita atenção nisso, gente. Às vezes eu vejo nas aulas de sociologia, na nossa aula também, o pessoal só traz pensador marxista, o pessoal só traz pensador de esquerda. Olha o John Locke aí, pai do liberalismo. Então, se você tem feição por essa perspectiva, é no Locke que você vai encontrar aí as primeiras bases do liberalismo. E se você não tem, é a partir da leitura do Locke que você pode apontar as falhas, as críticas, os argumentos que devem ser melhor construídos ou desconstruídos. Beleza? Então, retomando, o Locke trazia essa ideia, olha, nós temos um direito natural, dado pela própria natureza, não é o Estado que me deu, não foram os outros indivíduos que me deram, a natureza me deu o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Nesse sentido, a função do Estado é justamente me garantir esses direitos naturais. O Estado ele deve garantir que eu continue sendo livre, que eu continue tendo a minha vida, porque se eu não tenho uma vida livre, ela não é uma vida, e que eu tenha a minha propriedade. Até porque a propriedade é uma extensão do meu corpo. Eu preciso da propriedade para viver. A propriedade é fruto do meu trabalho, que é uma extensão de mim. Por isso que o liberalismo defende, então, o trabalho, a propriedade privada, tendo em vista que eles são direitos naturais, como eu falei, liberdade, propriedade e vida. Na perspectiva do liberalismo, gente, a pobreza ela é uma consequência do mau uso da liberdade. O pobre é pobre porque ele não usou a sua liberdade de uma maneira inteligente ou de uma maneira eficiente. E aí, por conta disso, ele perdeu a sua propriedade e, em alguns casos, até mesmo a sua liberdade. Nesse sentido, o seu uso correto torna possível a superação da pobreza. Então, se eu utilizar a minha liberdade de uma maneira correta, eu posso superar a pobreza. Mas vejam que sou eu utilizando a minha liberdade. Mais uma vez, a gente vê aqui essa visão meritocrática, essa visão de que cada um recebe aquilo que planta, aquilo que se esforça para receber. Aplicada ao Estado, gente, o sistema liberal ele se configura na supremacia da Constituição. Então, a Constituição é a lei máxima, certo? A qual regula a atuação dos três poderes, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Ambos devem prever, ou seja, tanto os três poderes como a Constituição, eles devem prever aquilo que eu já mencionei para vocês, que é o Estado mínimo, um Estado que atua somente quando necessário sobre a sociedade civil e a economia. É extremamente necessário? O Estado atua. Não é extremamente necessário, o Estado não atua. Isso daqui já daria uma grande problemática. Afinal de contas, quem é que define o que é o necessário? Quando a gente diz que o Estado mínimo defende que o Estado só atue quando é necessário. Quem é que tem a régua para dizer é necessário que o Estado faça isso? Não é necessário que o Estado faça aquilo. Nesse sentido, gente, uma vez que nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, vai aparecer na tela para vocês uma proposta para a gente extrapolar a nossa conversa, para a gente levar essa discussão aqui para casa e retomar isso nas nossas próximas aulas. Vejam bem, quais são as expectativas positivas dos defensores do liberalismo? O liberalismo, ele tem uma expectativa positiva. Olha, o indivíduo mais livre, ele vai ser produtivo, produzindo vai se gerar riqueza, gerando-se riqueza, nós vamos ter aí uma sociedade cada vez mais justa, onde não existem pobres porque cada um se esforça e recebe, porque o seu esforço também não é roubado. Né? O liberalismo traz muito essa ideia de que às vezes o Estado, ele tira parte do fruto do nosso trabalho através dos impostos, por exemplo. Né? Então, é importante a gente levar essa problemática adiante. Então, a primeira parte dessa discussão que você pode fazer com o seu grupo de escola, com o seu professor, ou consigo mesmo é quais são as expectativas positivas dos defensores do liberalismo e quais são as suas consequências negativas. Né? Conforme a visão dos seus críticos, o que foi que deu errado no liberalismo. Beleza, gente? Para finalizar, eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, a participação de vocês. Peço desculpas se eu fiz uma aula um pouco mais corrida. A gente faz tanta pergunta, galera, porque a gente quer ouvir vocês, a gente quer escutar vocês. Mas é impressionante como o tempo passa voando, né, Márcia? Muito rápido, né? E aí a gente não consegue ouvi-los com a qualidade que seria importante para a gente construir esse exercício dialético e maiêutica. Mas fica aí a ideia, o exemplo, digamos assim, espero que um bom exemplo, para a gente continuar essa e outras discussões ao decorrer da nossa vida. Tá certo? Aqui eu me despeço de vocês e deixo com a palavra a professora Márcia. Bom, gente, a nossa aula chegou ao fim, tá?
Observem daqui a pouco na tela, vai aparecer para vocês aí o QR Code e também, né, o link para que vocês possam colocar suas ideias, opiniões e sugestões sobre esta aula. Muito obrigada a participação de todos e a gente se vê. Até já. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.